Muito boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa live nesse dia 10 de agosto para informar a situação do estado do Rio Grande do Sul em relação ao coronavírus. No Rio Grande do Sul, nós temos nesse momento já registrados 84.034 casos de coronavírus em 472 municípios, portanto, apenas 25 municípios gaúchos não tiveram até aqui registro de casos de coronavírus. E são 2.417 mortes confirmadas. É importante salientar que isso coloca o Rio Grande do Sul dentre as menores taxas de letalidade entre os estados brasileiros. Mesmo assim, como eu tenho sempre, mesmo que para o estado, do ponto de vista estatístico, seja um índice baixo de letalidade, para as famílias e para os amigos que perderam alguém querido, é 100%. Não interessa o tamanho do ponto de vista estatístico que isso signifique em relação à população. Por isso, a nossa solidariedade a todas essas famílias pela dor da perda de alguém querido para esta doença que pouco conhecíamos no início do ano e que ainda conhecemos pouco e que tira a vida de tantas pessoas na nossa sociedade e que ocupa boa parte dos leitos de UTI que a gente tem na estrutura hospitalar. Vejam que neste momento nós já temos 77,6% das nossas UTIs ocupadas, dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul, sendo 49,7% com pacientes ou confirmados ou suspeitos de Covid. Nos últimos dias chegou a passar de 50%, passar da metade dos casos de leitos ocupados por pacientes de coronavírus ou no nosso estado. Nós dobramos praticamente aí o número de leitos de UTI do SUS aqui no Rio Grande do Sul. E mesmo assim a gente tem esta ocupação tão grande de leitos. Não tivéssemos aumentado a estrutura hospitalar aqui no Rio Grande do Sul, na parceria com o Ministério da Saúde, com as prefeituras municipais, com os hospitais filantrópicos que nós temos no nosso estado, nós teríamos muitas dificuldades já há muitas semanas. Mas a ação de todos, de forma coordenada, tem garantido assistência para todos os gaúchos que precisam de atenção. Mas, mais uma vez, reforça a necessidade de todos nos ajudarem a cuidar dessa situação, com o distanciamento, o uso da máscara, a higienização constante das mãos, das superfícies, para que a gente possa evitar uma disseminação numa velocidade maior e, consequentemente, comprometer essa capacidade de atendimento que a gente tem no Rio Grande do Sul. Do total de casos confirmados, 89% já se recuperaram. É um bom indicador que vem crescendo e é um indicador que nos dá uma boa expectativa a esse mês de agosto. Nós também estamos observando, além de uma estabilidade, um crescimento uma velocidade baixa, mas teve um pequeno crescimento, a ocupação de leitos de UTI no estado, de meados da semana passada para cá. Nos leitos clínicos, a gente viu uma redução de internações. Então, tem uma série de indicadores, é por isso que o nosso modelo de distanciamento controlado, ele não olha só leito de UTI, ele olha leito de UTI, leitos clínicos, leitos ocupados por pacientes com outras síndromes respiratórias também, os óbitos, a proporção de leitos livres para cada leito ocupado por Covid. Nós analisamos uma série de indicadores que nos ajuda a entender o nível de risco do avanço, da velocidade da doença em cada uma das regiões do estado e também o risco de colapso do sistema hospitalar, analisando a estrutura disponível para o atendimento em cada uma das 21 regiões do estado. O mês de julho, seguramente, fim de junho, início de julho, foram os períodos mais difíceis, onde a velocidade muito alta da ocupação de leitos de UTI no nosso estado. De meados de julho para cá, a gente observou uma diminuição dessa velocidade, até uma estabilização. Há ainda um crescimento, nós temos cerca de 700
pacientes confirmados para coronavírus nesse momento em leitos de UTI no estado. É um número que tem girado ao redor disso, né, entre 690 a 715 pacientes confirmados para coronavírus em leitos de UTI, e a gente tem a expectativa aí de que, com a colaboração da população, a gente mantenha estável e possamos ver uma redução, especialmente nas regiões mais populosas, que estão com mais ocupação de hospitais por pacientes com coronavírus. Eu queria ressaltar, queria aproveitar essa nossa live para a gente explicar um pouco melhor como é que vai funcionar o processo de cogestão com os municípios em relação ao modelo do distanciamento. Nós apresentamos isso para a FAMURS na semana passada, conversamos com os prefeitos, com as associações de municípios e convencionamos que, depois de termos tido um modelo estadual, né, estabelecendo essas regras, devemos sempre ouvindo as prefeituras, é importante dizer, é o momento de um processo agora, a gente pode passar um processo já bem assimilado, este modelo de distanciamento pelos municípios do estado, em que as regiões possam se organizar melhor de acordo com as suas especificidades. Por isso, elas vão ter a possibilidade de definir protocolos próprios. Mas como é que isso vai funcionar? As regiões terão que se reunir, os prefeitos de cada uma das 21 regiões, e por 2/3, né, por decisão de 2/3 dos prefeitos, eles poderão convencionar um protocolo específico para aquela região. Este protocolo vai ter que obedecer aos 4 níveis de riscos que nós temos: bandeira amarela, laranja, vermelha e preta. Ou seja, não é o caso de definirem protocolos distintos, porque a gente vai continuar distintos desses níveis de riscos, ou com protocolos intermediários, por exemplo, né? A região da Serra chegou a considerar uma chamada bandeira vinho, por exemplo. Não é o caso. Eles terão os seus próprios protocolos para a bandeira amarela, os próprios protocolos da bandeira laranja, os seus próprios protocolos da vermelha e da bandeira preta. Ou, se quiser, poderão ter, por exemplo, na região, os mesmos protocolos na bandeira amarela, laranja e protocolos distintos na bandeira vermelha e preta, como for a decisão da região. O importante é que essa decisão seja tomada de acordo com, pelo menos, 2/3 dos prefeitos da região. E por que é importante a questão regional? Porque nós temos um princípio de solidariedade e de integração do sistema de saúde e, muitas vezes, também das economias locais, onde há pessoas que moram numa cidade e trabalham em outra, né? Há pessoas que estudam numa cidade da região e há maior deslocamento, portanto, nessas regiões, e por isso as regiões têm que ter um compromisso conjunto, coletivo, de medidas que garantam que o vírus não se expanda, não tenha uma expansão de contágio que acabe comprometendo o sistema hospitalar da região. Vejam que poderia, vamos dizer, um prefeito menos consciente, eventualmente, tomar medidas menos restritivas e, com as suas medidas de menor restrição, eventualmente acabar provocando um colapso no hospital do município vizinho que tivesse, mesmo que esse município vizinho tivesse tomado as suas medidas restritivas, porque ele fez a lição de casa, mas o município vizinho não fez e acaba vendo o atendimento da região como um todo comprometido. Por isso que é importante haver esta convenção, esta convergência do ponto de vista regional. Então, os municípios vão, em regiões, por comum acordo, em pelo menos 2/3, assim decidindo, definir a possibilidade de fazer os seus protocolos regionais. O que nós vamos fazer como governo do Estado? Nós vamos colocar no nosso decreto, né, isso deve já vir no decreto de hoje, que estabelece as bandeiras para essa próxima semana, também já a previsão desta possibilidade, em que os prefeitos podem ter regulamentação local, desde que convencionada regionalmente. O que eu estou querendo dizer aqui? É que não existe, no nosso ordenamento jurídico, um decreto regional. Nós temos o decreto estadual e um decreto municipal. O que vai acontecer? O decreto estadual vai prever que os prefeitos podem estabelecer protocolos distintos do governo do estado
para menos restrições, desde que isso seja convencionado regionalmente. Ou seja, a reunião regional dos prefeitos é uma condição para que o prefeito possa estabelecer as regras menos restritivas em um decreto seu. E os prefeitos vão poder fazê-lo na medida em que informarem o governo do estado. Eles vão ter que fazem a reunião, convencionam os seus protocolos, organizam, vão ter que ter o aval de equipe técnica de saúde, podem ser das suas próprias secretarias de saúde, um comitê de especialistas definidos regionalmente, que avalize este plano, definindo os protocolos, e eles devem, então, informar o governo do estado de qual é esse protocolo, no que ele diverge dos protocolos do governo do estado, para que nós possamos entender se eles estão de acordo com o nosso decreto, ou seja, que eles não sejam menos restritivos do que a bandeira inferior, ou seja, uma região os protocolos de uma região para a bandeira vermelha poderão até ser menos restritivos, mas não menos restritivos do que o da bandeira laranja. Isso é uma forma de nós garantirmos o mínimo de proporcionalidade de protocolos em cada uma das regiões, à gravidade que nós vemos da disseminação do vírus por aquela região. O governo do estado vai tornar públicos esses protocolos, ou seja, nós vamos publicizar esses protocolos, inclusive para que qualquer pessoa, inclusive os órgãos de controle, como o Ministério Público, analisando esses protocolos, exercer a fiscalização, a garantia de que eles estejam sendo cumpridos, e se não forem cumpridos, para que se promova a devida ação pertinente para garantir o cumprimento de protocolos e que eles estejam em acordo com a nossa política de distanciamento social. Este é um passo que nós estamos dando para que a gente possa ter, junto dos municípios, a melhor adesão ao modelo do distanciamento. Neste momento que a gente vê essa estabilização, em que entendemos que um momento mais difícil tenha passado, o que não significa que nós possamos relaxar, não é isso, nós estamos buscando ajustar o modelo de distanciamento a um novo momento, para melhor conciliar com a atividade econômica, garantindo a proteção à saúde das pessoas. Então, estas são as alterações que poderão ser feitas, os municípios vão poder, então, estabelecer os seus modelos regionais e cada prefeito define a implementação desse modelo através de um decreto local, mas só vai poder exercer esse decreto local se ele tiver uma reunião regional antes que define a implementação destes protocolos distintos do governo do estado. Lembrando que, na semana passada, a gente estabeleceu também uma alteração de protocolos para o comércio varejista, para o comércio também de atacado não essencial, para a bandeira vermelha, com a possibilidade de funcionamento com restrições em dias da semana e em horários que foram definidos, e também para restaurantes que estão já publicizados desde a semana passada. Nós fizemos a reunião do gabinete de crise nesta manhã, analisamos os recursos apresentados pelas regiões e passo a compartilhar com vocês essas decisões que nós tomamos em relação ao mapa desta semana, que define o nível de risco e, portanto, os protocolos que cada região vai precisar atender. Nós tínhamos este mapa em que a região de Uruguaiana, de Capão da Canoa, de Palmeira das Missões, de Erechim, de Pelotas e de Bagé tinham passado da bandeira laranja para a bandeira vermelha, a região de Lajeado tinha passado da bandeira vermelha para a bandeira laranja. Então, os recursos que nós analisamos foram os recursos da região de Bagé, aliás, que foram deferidos, os de Bagé, de Uruguaiana, esta nova região que se separou da região de Porto Alegre, passam a estar em bandeira laranja. As demais regiões continuam na bandeira vermelha, como estava definido. A Uruguaiana já estava em bandeira laranja, continua em bandeira laranja. Guaíba, que estava numa zona de bandeira vermelha, passa para a bandeira laranja,
e a região de Bagé, que já estava em bandeira laranja, também continua em bandeira laranja, né? Aqui apenas para fazer a comparação entre o que nós tínhamos na semana anterior, o que nós temos agora, então já explicitado. Nas 9 regiões que nós temos em bandeira vermelha, nós temos 239 municípios, sendo que desses 239, 115 municípios, por terem 0 óbitos e 0 internações, podem adotar os protocolos da bandeira laranja. Nesses 239 municípios vivem 6.720.000 gaúchos, ou 59% da população. Nesses que podem adotar protocolos de bandeira laranja, mesmo que estejam em regiões de bandeira vermelha, a gente tem 554.000 habitantes. E os recursos da lei, Uruguaiana, Guaíba e Bagé, as regiões de Uruguaiana, Guaíba e Bagé, e ainda 2 municípios que tinham algum erro de lançamento, que passaram a constar da regra dos 0 óbitos ou 0 hospitalizações, que são Iraí e Ivoti. Aqui está a região de Uruguaiana, onde nós observamos na região de Uruguaiana uma diminuição de óbitos de 10 para 2 óbitos, ainda um nível baixo de hospitalizações, eram 4,66, agora são 6,66. Houve, de fato, um aumento de hospitalizações lá na região de Uruguaiana, de 21 para 30 hospitalizações, ou 43% de aumento de hospitalizações, mas a capacidade hospitalar ela ainda é alta, né? Ela é de 1,65 leitos livres para cada leito ocupado por paciente COVID. Então, de fato, há indicadores aqui que demonstram uma piora na região de Uruguaiana, mas não entendemos seja suficiente ainda para enquadramento na bandeira vermelha, até porque ela passou ali por 0,03 para a bandeira vermelha, com uma média ponderada de 1,53. Então, nós entendemos que ainda é o caso de manter a região laranja e continuarmos analisando, se for o caso, numa próxima avaliação, a região pode ter a necessidade de cumprir os protocolos da bandeira vermelha, mas se mantém ainda nessa semana na bandeira laranja. A região de Guaíba, a nova região de Guaíba, ela parte de uma estabilização de hospitalizações, tinham sido 38 na semana anterior, foram 39 na última semana, melhorou ali também a proporção de casos ativos em relação a casos recuperados, era 0,4, agora é 0,27, ou seja, menos casos ativos em relação aos recuperados, hospitalizações abaixo de 10 para cada 100 mil, são 9,66, inspira alguns cuidados, a região de Guaíba, de fato, mas nós entendemos aqui também ela pode ainda ter os protocolos também da bandeira laranja nesta semana, a região de Guaíba. A região de Bagé teve diminuição do número de hospitalizações, de 11 para 7, teve estabilização no número de óbitos e teve diminuição, melhora no indicador que mede os casos ativos em relação aos casos recuperados, de 0,64 para 0,39. Além disso, as hospitalizações proporcionalmente a cada 100 mil habitantes são 3,5 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, o índice dos mais baixos do estado. Por essa razão, né, a região de Bagé foi muito influenciada pela macro-região sul, por isso que tinha sido puxado para uma bandeira vermelha. Nós analisamos e entendemos que ela pode continuar na bandeira laranja. Mantivemos em bandeira vermelha essas regiões: Capão da Canoa, Taquara, Canoas, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo e Pelotas. E não houve recursos da região de Novo Hamburgo e de Porto Alegre, que também permanecem na bandeira vermelha. Então, só para passar rapidamente, né, Capão da Canoa aumentou 73% as hospitalizações, teve um aumento de 150% no número de óbitos, e as hospitalizações proporcionalmente à população saiu de 5,53 para 9,55, que foi um aumento expressivo, né? Além disso, ela está inserida no contexto da região metropolitana, onde a disponibilidade de leitos ela é de 0,58 leitos para cada 100 mil habitantes.
Taquara teve um aumento de 32% de hospitalizações e um aumento de 200% de óbitos, de 8 para 24 óbitos na região de Taquara. As hospitalizações, proporcionalmente à população, saíram de 10,96 para 14 pontos, que é uma das mais elevadas do estado, proporcionalmente à população, por isso ela continua na bandeira vermelha. A região de Canoas até tem uma relativa estabilidade, tem alguns indicadores que são positivos, como no contexto da região metropolitana, mas ainda inspira cuidados, né? Houve aumento de 13% no número de hospitalizações, o número de óbitos tem uma estabilidade num patamar alto, de 46 óbitos, em relação à semana passada tinham sido 48 óbitos, hospitalizações são 14,76 contra 13,12 da outra semana. Então, por essas condições, né, da região metropolitana, que se insere Canoas, ela se mantém na bandeira vermelha, lembrando que o governo do estado está autorizando, né, que o comércio funcione com horários restritos e dias restritos nas regiões de bandeira vermelha, ou seja, ao invés de atendermos aqui o recurso, nós fizemos, até por conta da estabilidade dessas regiões em que a gente vê bandeira vermelha, uma possibilidade de funcionamento do comércio não essencial em horário e dias restritos. A região de Palmeira das Missões, né, está inserida dentro de um contexto da região norte, Erechim e Passo Fundo também, e a gente observou um aumento de 44% de hospitalizações na região de Palmeira das Missões, óbitos tiveram um aumento de 40%, de 5 para 7, e hospitalizações proporcionalmente à população saíram de 8 para 12,7. E além disso, há um olhar sobre as condições dessa região, da macro-região, que passou pela primeira vez a ter menos de um leito livre para cada leito ocupado Covid. Era um leito livre, cravado, na última bandeira, e agora 0,9. Então, Erechim também teve aumento de 50% das hospitalizações, já estava em 9, foi para 12, agora para 18, isso gera alguma preocupação nessa tendência. Os casos ativos em relação a recuperados aumentaram de 0,39 para 0,55, óbitos aumentaram de 2 para 5, né, e as hospitalizações proporcionalmente à população também aumentaram, embora ainda estejam num patamar menor, mas aumentaram proporcionalmente à população 50%, de 5 para 7,5. Isso que já vinha numa curva ascendente, né, 3,75 para 5, agora para 7,5. Então nós entendemos que a região de Erechim precisa ficar na bandeira vermelha, assim como a região de Passo Fundo, a gente até alguns indicadores, com um esforço regional lá, parece de melhoria na região de Passo Fundo, mas que causam algumas preocupações. Por exemplo, embora tenha caído hospitalizações de 106 para 88 hospitalizações, 17%, a gente observa um nível elevado no número de óbitos, de 23 ainda caiu para 20 óbitos na região. E quando a gente observa hospitalizações proporcionalmente à população, eram 15,86 e caiu para 13,16. Então, este é um dado que demonstra que a região de Passo Fundo está no patamar da região metropolitana em nível de hospitalizações, quando proporcionalmente à população. E, como eu falei, né, diminuiu o número de leitos livres para cada leito ocupado por Covid, e por isso nós entendemos que essa região se mantém na bandeira vermelha, embora até tenha alguns indicadores, como é o primeiro da hospitalização, com esta diminuição para a região de Passo Fundo. Nesse contexto que toda a região norte, Passo Fundo, Erechim e Palmeira das Missões, pelo conjunto dos indicadores, acabam constando ainda para o governo do estado como regiões de risco mais elevado e, portanto, na bandeira vermelha. A região de Pelotas teve aumento de 48 para 62 de hospitalizações, isso é 29% de aumento, o que fez sair de 5,5 para 7,12 para cada 100 mil habitantes de hospitalizações, o que ainda é abaixo, né, metade do que é a região metropolitana. O número de óbitos oscilou de 30 para 20, reduziu em 33%, mas no contexto da macro-região, a gente observou aqui uma redução de leitos livres de 2,7 para 2,23 e agora para 1,08. Então foi uma redução
rápida e forte do número de leitos disponíveis. A gente sabe lá que em Pelotas, a prefeita Paula está com 30 leitos de UTI para serem colocados em operação, com dificuldades de equipe, de pessoal para colocar esses leitos de UTI em efetivo funcionamento. Ou seja, há possibilidade de aumento da estrutura, mas tem havido dificuldade em equipes. A estrutura está disponível, a prefeitura fez a contratação, mas há dificuldade de contratação de equipe médica para garantir a abertura desses leitos de UTI. Então, a gente olha com muita expectativa. A cidade de Pelotas tem gestão plena em saúde, essas definições de contratações são tomadas pelo próprio município e não pelo governo do estado, mas o governo do estado dá o suporte necessário para que todos esses leitos sejam viabilizados e temos a expectativa de que eles possam ser viabilizados nas próximas semanas. A região de Novo Hamburgo e de Porto Alegre não entraram com recursos, mas apenas para deixar aqui registrado, a região de Novo Hamburgo teve uma oscilação de hospitalizações de 20%, de 80 para 96 hospitalizações, portanto de 9,76 para cada 100 mil habitantes para 11,72. De outro lado, a gente vê alguns dados melhores da região de Novo Hamburgo, de 0,34 para 0,25, as internações, aliás, os casos ativos em relação aos casos recuperados. Óbitos também teve uma pequena redução, de 46 para 41, mas como eu disse, a região metropolitana está inserida num contexto em que seja algum cuidado em função, especialmente, dessa realidade de 0,58 leitos livres para cada leito ocupado por paciente Covid, né? E que é também o que nós observamos aqui em Porto Alegre, região Porto Alegre, é importante ser dito, que engloba outros municípios, tais como Alvorada, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, além da capital do estado, Porto Alegre. Teve um aumento de 18% nas hospitalizações, o que fez passar de 15,67 para 18,53 para cada 100 mil habitantes as hospitalizações. Veja que a gente passou por outras regiões que oscilam de 5 a 14, 15. Aqui na região Porto Alegre a gente vê 18,5, foram 144 óbitos. De outro lado, a gente vê a redução do número de casos ativos em relação aos casos recuperados, de 0,31 para 0,22. E, bom, como eu falei, a região metropolitana observa esta situação do número de leitos livres para cada leito ocupado por paciente Covid, diminuindo, ou pelo menos estabilizado, num valor de 0,58, o que significa pouco mais de meio leito livre para cada leito ocupado, ou a cada 2 leitos ocupados é que tem um leito livre para atendimento em UTIs no estado, quando você compara 2 leitos ocupados por Covid, ou para cada 1 leito livre, você tem 2 leitos ocupados por paciente Covid, para ficar claro. Aqui apenas para evoluir as bandeiras no estado desde maio, né? Então, lembrando, quando se fala que o estado, até vi essas colocações recentemente, que o estado teria passado 4 meses fechados, não é verdade. As bandeiras amarela e laranja permitem a maior parte das atividades econômicas acontecendo com poucas restrições no estado, né, entre elas do comércio e de restaurantes. Então, ali até a metade de junho, nós tínhamos praticamente todas as regiões em bandeiras laranja ou amarela, e do final de junho para cá é que nós observamos, especialmente a região metropolitana e algumas áreas da metade norte do estado. Agora a gente vê um pouco mais na região sul acontecendo casos e hospitalizações que ensejam essas bandeiras vermelhas que nós estamos aqui observando. Ou seja, o modelo do distanciamento controlado, como se observa no mapa, ele é justamente para que a gente estabeleça as restrições na região, na proporção e no momento que forem adequados. Assim, nós não precisamos fazer, como outros estados estabeleceram, fechamento total de atividades em todas as regiões, em todas as atividades. Fizemos protocolos ao nível de risco da região, e esses protocolos têm que ser atendidos de acordo com o momento que se observa em termos de velocidade e em termos de disponibilidade da estrutura hospitalar. Então, acho que era esta a última lâmina.
lembrando que o nosso modelo do distanciamento controlado também serviu de inspiração para vários outros estados no Brasil que adotaram a mesma política do Rio Grande do Sul para regionalizar e definir níveis de risco das regiões para estabelecer quais os protocolos que deveriam ser atendidos. Vamos às perguntas da imprensa. A primeira pergunta é do Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, que diz: o Ministério Público de Contas já comunicou ao TCE de que os protocolos de distanciamento devem ser liderados pelo governo estadual. Com base na Constituição, o entendimento do Ministério Público de Contas é de que o Estado não pode repassar para os prefeitos a autonomia para definir os próprios regramentos. A posição veio em um momento no qual o Piratini acordou com a FAMURS dividir a cogestão das medidas com os gestores municipais. Como o Piratini recebe esta orientação? Respeito à manifestação do Ministério Público, mas entendo que nós estamos num momento em que é possível, já foram bem assimiladas as características do nosso modelo de distanciamento, os prefeitos não são inconsequentes, têm suas responsabilidades, têm a cobrança também de órgãos de controle sobre eles, da sociedade, da imprensa, e devem fazer essa definição de protocolos com análise regional, ou seja, nenhum prefeito individualmente poderia, ao observar que outros prefeitos estão fazendo restrições, ele evitar restrições, porque ele vai ter que cumprir os protocolos que regionalmente forem estabelecidos, no mínimo os protocolos que regionalmente forem estabelecidos. Ele poderá ser até mais restritivo que a sua região, mas não menos restritivo do que a sua região. Isso, como eu já falei, tem o intuito de manter esse espírito de solidariedade, de compreensão, de esforço conjunto, mas dando a possibilidade de que regiões, de acordo com as características da economia regional, possam ajustar os seus protocolos à sua realidade. Isso é, acho que, uma forma de nós termos um preço menor a pagar, preservando as vidas. Os prefeitos vão poder observar, de repente, ajustar protocolos ao melhor entendimento do que regionalmente seja possível. Estarão mais comprometidos na fiscalização, no controle das regras, o que é fundamental, porque os prefeitos são aqueles que têm o poder de polícia administrativa, através dos seus órgãos de fiscalização, seja na fiscalização urbanística, na fiscalização de trânsito, na fiscalização da vigilância sanitária, que vai melhor fazer cumprir os protocolos de distanciamento. Então, nós entendemos que é um bom caminho e vamos persistir nesse caminho. Respeito à manifestação do Ministério Público de Contas, teremos o espaço para debater isso se for provocado, em alguma ação que venha a ser impetrada, mas insistimos que é fundamental termos um regime de colaboração, de cooperação, e não de enfrentamentos em relação ao tema do distanciamento. Por isso a gente está dando esse passo nesta direção. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, lembra o caso do decreto de Porto Alegre sobre a abertura do comércio e pergunta se a judicialização não pode prejudicar a efetividade de cogestão que o governo negociou com a FAMURS. Na mesma linha, a Fernanda Farias, da RBS TV, quer saber como está a discussão com a Prefeitura de Porto Alegre para a retomada do comércio na capital, depois do episódio do final de semana, em que, segundo a Prefeitura, teria havido uma confusão desnecessária entre competências estadual e municipal. Olha, eu entendo que aqui a Fernanda colocou se a judicialização pode prejudicar a efetividade do modelo. Pelo contrário, eu entendo que esta judicialização justamente assegura e fortalece o modelo, para ficar claro que ninguém pode sair fazendo da forma que bem entende. Há que se ter justamente esta gestão compartilhada. A judicialização veio no sentido de justamente assegurar esta cogestão. Se não houvesse a judicialização, se não tivéssemos provocado o Ministério Público não tivesse tomado a providência de entrar judicialmente para deixar claro que há uma subordinação do decreto municipal ao decreto estadual, se não tivéssemos tomado essa providência e a cidade de Porto Alegre tivesse feito diferente e tivesse ficado
tivesse sido permitido, não se tivesse feito nada, outras prefeituras passariam a fazer também o seu próprio decreto mais flexível, ignorando e, consequentemente, a gestão compartilhada. Então, esta ação judicial veio justamente no sentido de deixar claro que o decreto estadual só poderá ser substituído por regras menos restritivas, mais flexíveis, portanto, se houver convergência do ponto de vista regional. Isto é, para fortalecer a gestão compartilhada. Não se trata de confusão nenhuma, pelo contrário, né? O governo do Estado estabelece as regras que servem para o Estado como um todo. Se confusão houve, não foi da parte do governo do Estado, porque as regras são sempre publicizadas, com a ampla cobertura da imprensa, nessas lives que nós fazemos, deixando claro que essas regras se aplicam a todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos sempre abertos para ouvir sugestões, críticas, para podermos aperfeiçoar o nosso modelo. E temos feito isso com a FAMURS, com as associações de municípios. As sugestões têm sido vindo também de setores econômicos. Nós ajustamos protocolos, eventualmente, como fizemos o ajuste do protocolo para o comércio, na bandeira vermelha. Então, nós estamos sempre dispostos a dialogando, aperfeiçoar, ajustar o modelo, e estamos dando esse passo de possibilidade de gestão em nível local. E estamos novos ajustes, inclusive que a Prefeitura de Porto Alegre, se assim desejar, e estamos em contato para fazer os ajustes necessários que permitam, dentro desses esforços de gestão compartilhada, de responsabilidade mútua, que é responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre e também do Governo do Estado, pelos gaúchos que vivem em Porto Alegre, é responsabilidade nossa também assegurar que haja uma gestão adequada, coerente em relação ao distanciamento, e vamos continuar em contato para poder encontrar os melhores caminhos que permitam a retomada da economia com a segurança necessária para proteger a vida e a saúde dos porto-alegrenses e dos gaúchos de qualquer município do nosso estado. A Mônica da Cruz, do jornal O Informativo do Vale, de Lajeado, diz: com a flexibilização do comércio, o Estado registrou o menor índice de isolamento desde março, em estudo divulgado hoje pelo governo. Se esse índice continuar baixo, há possibilidade de um recuo das flexibilizações ou ainda novas medidas de restrições? Mônica, nós não medimos a efetividade das políticas estabelecidas apenas pelo isolamento. Na verdade, o indicador que mais nos interessa é o da disseminação do vírus. Ou seja, se com o cumprimento dos protocolos as pessoas estiverem circulando mais, mas cumprindo os protocolos, estejam se contaminando menos, teremos atingido o nosso objetivo. Não se trata de restringir a circulação das pessoas, se trata de termos menos disseminação do vírus. Um dos caminhos para isso é a restrição de atividades, para que as pessoas circulem menos. Mas não é apenas este caminho, é também através desta conscientização de que as pessoas devem usar máscaras, devem higienizar constantemente as mãos, devem higienizar todas as superfícies, enfim, são protocolos de cuidados, redução do número de pessoas num ambiente fechado, enfim, uma série de instruções, de normativas que, se forem cumpridas, podem ajudar a reduzir o contágio, mesmo sem maior restrição de circulação. Então, nós vamos continuar observando os dados. Se os indicadores apontarem menor número de internações, menor número de infectados, não tem por que estabelecer mais restrições à atividade econômica. Agora, se junto com os dados de menor isolamento vierem acompanhados aí os números de aumento de internações, de hospitalizações, óbitos, enfim, bom, aí nós teremos uma situação em que, eventualmente, restrições maiores deverão se impor. Aliás, o nosso modelo de distanciamento controlado se encarrega de analisar esses indicadores. Nós analisamos os indicadores da evolução do contágio, da evolução da doença, da evolução do atendimento das nossas estruturas hospitalares e, de acordo com o nível de risco que se observa de uma região, ela pode ser demandada a ter mais restrições
em atividades econômicas como forma de fazer com que o vírus circule menos. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção não tem a ver com restringir a atividade econômica, pelo contrário, né, nós queremos, ao máximo, voltar ao normal na velocidade mais rápida possível, mas sempre com a responsabilidade de fazer com que este vírus circule menos para que nós possamos garantir a melhor condição de saúde, de atendimento de saúde para todos os gaúchos. Então, era isso por hoje. Eu agradeço a atenção de todos. A gente volta sobre o coronavírus na nossa live de quinta-feira. Muito obrigado e até mais. Um abraço.